A gente tá falando de jornalismo também um pouquinho, Menegas. Bom, a gente teve aqui o Rica Perrone. Conhece o Rica? Aqui não, né? Foi o home office. porque não teve pra ele vir aqui. Mas ele vai vir aqui, Ele tá nos Estados Unidos. E aí ele fez uma crítica, por isso que eu queria a tua opinião, ele fez uma crítica ao jornalismo atual, que ele fala que tem muito política no meio de futebol. Assim, ele coloca muita. Ele falou, até ele falou algo do tipo assim: estão falando do Corinthians e do nada, quem matou Marielle? Tu acha que isso tá prejudicando o jornalismo de modo geral? Colocar muitas coisas que não tem a ver com futebol? Mas é que eu não entendi qual é o contexto que ele fez essa crítica, assim. Isso aonde que ele fala? Na televisão, na rádio? Isso uma transmissão de futebol tá puxando pra algo político. Transmissão de futebol? Isso, transmissão de futebol. Eu não vi isso acontecer. Eu não vi acontecer, mas eu não acho legal. Então, eu não quero nem aqui contestar muito a crítica dele, porque eu não ouvi a crítica como ele fez a crítica para entender, mas neste teor no tag que tu estás me falando, de que ele criticou que numa transmissão esportiva se acabe acrescentando uma notícia, uma informação política, eu acho que numa transmissão esportiva tu só vai acrescentar a informação ou política ou de geral ou de economia se ela for emergencial. Isso. Bom, se aconteceu o assassinato da Marielle durante a partida, ou se prenderem as pessoas, ou se não sei o que, aí tem que ser dada informação. A informação tem prioridade, entendeu? A informação instantânea tem prioridade. Agora, entrar alguém do nada assim, comentar, aí eu não acho bacana mesmo, aí eu concordaria com ele, tendo a concordar com ele. Mas eu não vi isso acontecer, tá? Não tô lembrado assim de transmissões, olha que eu vejo transmissões esportivas, de que isso tenha acontecido. Então, não vi. Pois é. Foi uma crítica dele, por isso que ele acha, na cabeça dele, que o jornalismo tá perdendo um pouco de credibilidade. Foi esse que ele nos passou. Eu não sei se isso, eu não acho que isso aí tire credibilidade, eu acho, a não ser que a pessoa coloque um viés político numa transmissão esportiva. Daí sim, aí pode arranhar a credibilidade. O que eu vejo é que tem a ver, eu acho que tu tá numa editoria de esporte, transmitindo, se não é um fato que tenha acontecido, um fato novo, sobre determinado, olha, tu tá transmitindo um jogo de futebol e o Congresso aprovou a regulamentação dos jogos. Essa é uma informação que tem que ser dada durante a transmissão esportiva. Ou o Congresso, agora está se discutindo lá o 6x1, né? 6 dias de trabalho por um descanso. Tem gente que quer 5 de trabalho por 2 descanso. A Grã-Bretanha está testando isso. Ou até mais radical, 4 por 3 descansos. O Congresso aprovou ou aconteceu um fato novo, a informação pode ser dada, eventualmente o comentarista pode comentar, ok, rapidamente, e que se volte para a bola rolando. Sim. Isso aí, eu acho que é assim que eu aprendi a fazer jornalismo, entendeu? Sim. É assim que agora aconteceu um fato. Hoje eu tava me dirigindo para cá, tem uma baita manifestação em 2 pontos na saída de Porto Alegre. Eu vim ouvindo a Rádio Gaúcha e isso foi me dando oportunidade para ir mudando o meu caminho. Se tivesse ali um jogo de futebol, eu queria que o repórter entrasse para me dar atenção, bloqueio na rodoviária de Porto Alegre e na chegada pela Castelo Branco e na capital, assim, desse lado, isso aqui, a melhor alternativa é a Zaida Jarros, é esse caminho, mas dá informação e volta a bola rolando. Sim. Daqui a 15 minutos, volta de novo com a informação. Diminuiu o bloqueio, aumentou um bloqueio. Um protesto que tem hoje em Porto Alegre. Então, eu acho que a informação ela tem que ser uma informação que seja de interesse público para interromper a transmissão esportiva. Sim. Até, às vezes, a gente pode até errar, mas será que a Câmara de Vereadores aprova lá? Será a regulamentação que reduz o IPTU? Pô, essa é uma informação bacana, que eu até gostaria de ouvir no rádio. Bacana, tá lá no jogo do Grêmio, atenção, a Câmara acaba de aprovar a redução da alíquota de IPTU, beleza, sentido, dá informação, pronto. Agora, se entrar um comentarista, porque o prefeito opinião não devia ter reduzido, ou devia ter reduzido mais ainda. Cara, daí ali eu não quero saber. Tá, de repente a informação sim, mas não a opinião. Não quer saber a opinião do comentarista. Não, ali não. O cara eu acho que o Rica falou sobre opinião, não é sobre informação, é sobre opinião. Que o cara falou, foi dar alguma opinião política no meio de um jogo. Tá citando, talvez algum fato específico. Muito sério. E aí eu não consigo opinar porque eu não sei do que ele tá falando. E, bom, daí tu saiu da RBS e foi pra Band. Como é que foi essa transição, assim, de tu ir pra Band? O que aconteceu? Cara, isso aí foi o seguinte, né? Eu sempre fui muito inquieto, assim, pra buscar coisas novas, né? Então, eu já tava na Gaúcha desde 2004, né? Que eu entro como estagiário da CBN, depois eu vou para ser estagiário também, produtor do Gaúcha Hoje, do Chamada Geral, com o Macedo, Escola, Osíris no começo, depois o Osíris foi para a Band, André Machado, o André era meu chefe de reportagem,
E aí eu começo no geral, aí em 2007 tem essa vaga para o esporte, né? Para eu fazer o curso de arbitragem, eu faço o curso, vou para o esporte da rádio, e aí entro como produtor também, produtor e comentarista. Só que aí, aquela coisa, né? Financeiramente, eu tinha batido num teto e aí eu pensava comigo que eu tinha uma responsabilidade muito grande sendo comentarista de arbitragem, não só da Gaúcha naquele momento, porque a gente estava começando a viver uma proliferação digital, né? Então o Clique RBS na época começou a ter blogs, aí queria que eu tivesse um blog, aí a Zero Hora me chamava todo pós-rodada para eu botar uma coluninha lá com minha opinião, não sei o quê. Mais ou menos o que o Diori faz hoje, né? TV Com, na época da TV Com, hoje tem o bate-bola aí no YouTube de Gaúcha ZH. Na época o bate-bola era domingo à noite na TV Com, e era bem assistido. E eu não ganhava R$1 para fazer essas coisas, mas achava que era uma janela bacana. Então, às vezes eu, cansado, domingo, ficava lá 10 da noite na redaçãozinha da Zero Hora, né? Depois de terminar a jornada e tal, pra galera do morro me chamar, eu entrar com um comentáriozinho lá de 2 minutos e tal, e eu ir pra casa perto da meia-noite. Cara, começou a me estafar isso, sabe? E aí eu tentei negociar com eles, não rolou, e eu pedi pra sair, assim, numa boa. Fui buscar outros caminhos e até busquei, já naquela época, busquei fora do estado. Comecei a viajar São Paulo, Rio, Brasília. Cara, mandei currículo pra tudo. Só que ninguém me conhecia, né? Esse foi o problema. Eu era um iniciante, eu tinha uma experiência da Rádio Gaúcha já e tal, mas eu era um iniciante, né? E aí eu liguei pro Baldasso na época. Aí eu falei, Baldasso, como é que tá aí na Band, não sei o quê. Ele, mas porra, eu achei que tu tinha saído do Rio Grande do Sul. Eu falei, não, eu não saí, eu tentei algo fora, mas não rolou, então eu tô na área aí e tal. Aí na época a Band era terceirizada, né? O Pedro Paulo Zac era o gestor lá do esporte da Band, e era um time muito legal também, né? Já tinha Ribeiro, Meneghetti, Guimarães, toda essa galera aí, Baldasso, Márcio Meneghini começando também, hoje narrador do Sport TV. E aí o Baldasso, o Zac se empolgou aqui, não, vem aqui conversar com a gente, blá, blá, blá. E assim, cara, foi uma oportunidade, porque eles me ofereceram a mesma coisa que eu ganhava, e pra mim tava lindo, porque eu tava sem nada naquele momento. E eles falaram, cara, aqui tu vai ter chance de fazer rádio, vai fazer TV. Inicialmente a gente vai te contratar como comentarista de arbitragem, porque é como o mercado te conhece, e depois a gente vê o que faz aqui. E foi assim, cara. E aí eu entrei assim, em seguida estava apresentando pós-jogo, depois fiz um programa na Band News com o Osiris, depois fazia o Na Geral da Ipanema, da saudosa Ipanema. Depois aí comecei a fazer produção, aí virei gestor, virei o coordenador da TV. Aí comecei a fazer Band Cidade, comecei a fazer tudo. A Band me deu a oportunidade para fazer tudo. E aí entraram os links do Jogo Aberto, né? Que aí foi quando deu o boom, assim, né, nacional, no caso. Pois é, antes não era Donos da Bola, né? Era Jogo Aberto. Toque de bola. Mas tinha o Jogo Aberto RS, né? Jogo Aberto, eu lembro disso. Essa história é legal, porque eu era o coordenador lá e de repente o Meneghetti me chama e fala assim: o negócio é o seguinte, isso é 2013. O Neto tinha criado o Donos da Bola aqui em São Paulo, né? E aí o que acontecia? O Neto sempre entrou no ar à 1 da tarde, depois do Jogo Aberto da Renata Fã. E a nossa rede dividia ali meio-dia e 30, né? Meio-dia e 30 a gente entrava com o Jogo Aberto RS até a 1. A Renata dividia a rede lá do Jogo Aberto Nacional. Aquela meia horinha ali, a galera fazia o debate de dupla Grenal, e 1 da tarde a gente tinha outra programação, acho que tinha um Band Mulher, Band Cidade, Band alguma coisa, porque Band Acontece, porque o Neto sempre foi local de São Paulo, né? Então a partir da 1 ele falava para São Paulo e entrava uma programação local na Band. Mas a janela do esporte ali, o Jogo Aberto RS, era meio-dia e 30 a 1. E aí o Meneghetti me chama e fala assim, nós temos 20 dias para montar um cenário, para mudar a arte, para divulgar, para fazer tudo. Nós vamos mudar o programa, vai ter outro nome, eles vão padronizar, vai ser Donos da Bola no Brasil inteiro, e a gente vai entrar. E aí eu falei, puta, mas vai mudar o horário também? E aí, é porque a rede, né? Vai entrar o Neto e vai entrar todo mundo a partir da 1. E aí o que aconteceu? O Jogo Aberto da Renata, com o debate dela, não vazava para o Rio Grande do Sul, porque tinha divisão de rede, entrava
Hélio, o Záquia, o Meneghetti, o Ribeiro, o Baldasso, toda essa galera aí. E aí o que aconteceu? Quando deu a divisão, aí pá, montamos um Donos da Bola lá, o Meneghetti apresentando, não sei o quê, pum, 1h da tarde. Cara, foi um choque, assim, pra audiência, porque o gaúcho almoça em casa, né? Sim. De parar tudo, né? Ou ligar na hora do almoço, né? E o programa da Band ali sempre teve uma repercussão muito boa. O que aconteceu? Do nada, 12h30, o debate da Renata começou a ser vazado para o Rio Grande do Sul, e aí não se falava mais de dupla Grenal, né? Era só Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Mano do céu. A audiência ficou pistola. A gente começou a receber ligação assim, porra, o que eu quero saber de Corinthians, de Palmeiras? Eu quero saber de Grêmio e Inter. Aí a gente falava, não, mas agora começa uma eu já saí de casa, eu já fui levar meu filho na escola, eu já tô na faculdade, eu já tô não sei aonde. E aí a gente percebeu que isso gerou um problema ali, entendeu? E aí que entra a minha participação no Jogo Aberto, porque aí eu começo a encher o saco da direção da Band aqui, né? Da direção, na verdade, assim, eu começo a encher o saco dos produtores, né? Eu começo de baixo, né? Eu falo, gente, pô, pelo amor de Deus, cara, bota alguma coisa nesse debate de vocês aí. Pô, a Renata é colorada, tenta chamar alguma coisa de Grêmio, de Inter aí, porque, os caras tão loucos com a gente aqui, bababá. E aí começou a pintar a ideia, né? Tu não quer entrar com a gente aí no dia tal que vai ter Grêmio e São Paulo, Inter e Corinthians, sei lá o quê? E eu falei, tá bom, boa. Aí comecei a chamar, né, pra cá, né? E aí comecei a defender os nossos, né? Eu falei, aqui é dupla Grenal, aqui é chupa vocês, não sei o que, blá, blá. E aí, só que, cara, deu muito certo, né? Porque aí eu comecei a brigar com eles começaram a brigar comigo, e aí, nesse mesmo momento, entra o Everton em Minas, então o debate, ele dá uma ampliada, né? Ele sai um pouco de São Paulo e vai para Minas e Rio Grande do Sul, duas praças bem grandes, né? Mas justamente por conta dessa mudança de horário. E aí a minha vinda para São Paulo, ela se dá justamente porque chega um momento em que a rede começou a flexibilizar para as praças, permitindo que os programas locais começassem mais cedo. E aí, por uma questão de audiência, era muito mais interessante se o Donos da Bola começasse 12h30 do que 1h. E aí o que acontece? Aí a gente tem um planejamento ali, né, final de ano de 2015 para início de 2016, de dizer, não, começou janeiro ali, 4 de janeiro, se eu não me engano, a gente vai voltar para 12h30. E aí isso me cortaria do debate, do Jogo Aberto Nacional. Sim. E aí eu venho gravar um programa de final de ano aqui e falo isso para Renata. Falei, Renata, porque quem pagava o meu salário era a Band RS, né? Então, eu falava assim, eu sou gestor lá, eu sou coordenador lá, eu sou apresentador substituto, né? Quando o Meneghetti não tá, eu que apresento, eu sou fixo na bancada e o programa vai mudar de horário, vai para 12h30. Então, assim, se nada diferente acontecer, a partir de janeiro eu tô fora do debate nacional aqui, né? Só que aí a Renata falou, não, nós vamos dar um jeito... não tem como te perder, porque não sei o quê, e papapá. E aí ela foi bem importante, assim, nesse processo. E aí, cara, as coisas... Aí aquela tempestade perfeita, assim, né? Calhou isso, aí ela falou, mas tu viria pra cá? E eu falei, viria, mas aí eu primeiro tenho que falar lá, né? Aquela coisa toda. Aí o Meneghetti também me ajudou muito, que aí eu falo pra ele, olha, Meneghetti, eu seria uma oportunidade legal, gostaria de ir, mas eu não queria também trair a confiança dele, né? Porque eu era gestor dele ali, né? Eu queria pular da barca, né? Do tipo, te vira aí, não era digno fazer isso. Então eu precisava que ele me ajudasse, né? E ele foi muito legal, ele foi muito bacana, ele começou a vir para São Paulo, começou a inclusive falar de mim aqui para os chefes, dizendo, tem um cara lá, papapá. Aproveitem esse cara antes dele ir para a concorrência. Ele foi muito ponta firme. Então, assim, tinha o Meneghetti me ajudando daí, a Renata me ajudando de cá. E aí o Felipe Bueno, que vocês conhecem bem, que tá na Record aí, que vai ser papai, inclusive, né? Meu parceiro. Ele tava na Band aqui. Ele era repórter aqui e ele resolveu voltar para o Rio Grande do Sul e abriu essa vaga. E aí a Renata entrou na sala do chefe lá e falou assim, tá aqui o repórter. E os caras, não, mas como assim? Ela, não, tá aqui, pode contratar. E aí foi assim que eu parei aqui.
Cara, que loucura. Só, eu sei que tu vai puxar outra coisa, Mateg, mas são duas coisas que o Chico falou, que são duas observações, né? Que a gente já recebeu o Baldasso e o Meneghetti aqui, como são caras que ajudam, né? E ajudam muita gente, velho. Caras, eu tenho uma gratidão, assim, absurda, eterna.